Senhor, quero viver para teu louvor, te entregar tudo que sou. Com meu viver te exaltarei, amado Rei dos Reis. Senhor, tua verdade viverei, em santidade servirei. Minha herança está em ti. Te adorar, Senhor, é o meu prazer. Te entronizar, Senhor, te bendizer. Minha paixão está em ti. Meu coração está em ti. Te adorar, Senhor, é o meu prazer. Te entronizar, Senhor, te bendizer. Minha paixão está em ti. Meu coração está em ti, Senhor. Senhor, quero viver para teu louvor, te entregar tudo que sou. Com meu viver te exaltarei, amado Rei dos Reis. Senhor, tua verdade viverei, em santidade servirei. Minha herança está em ti. Te adorar, Senhor, é o meu prazer. Te entronizar, Senhor, te bendizer. Minha paixão está em ti. Meu coração está em ti. Te adorar, Senhor, é o meu prazer. Te entronizar, Senhor, te bendizer. Minha paixão está somente em ti. Meu coração está em ti. Ó Senhor, que o coração de cada um aqui nessa noite esteja diante do teu altar, ó Deus. Que cada vida seja para te adorar. Aleluia. Te adorar, Senhor, é o meu prazer. Te entronizar, Senhor, te bendizer. Minha paixão está em ti. Meu coração está em ti. Senhor. Amém. Prazer, Gisele. E também está conosco a Ana Júlia. Ana Júlia, nossa caçulinha. Temos ainda a Rebeca, de 15 anos, que não pôde vir porque estava ajudando a organizar a igreja para a programação que vai ter para as nossas crianças amanhã pela manhã. E nós, quando falamos sobre culto, sobre adoração,
Deixa eu primeiro confirmar aqui, pastor Fabiano, tá transmitindo? Tá, ok. Porque o pessoal tinha perguntado, se for transmitir, compartilha com a gente o link. Então, compartilha comigo depois da gravação. A gente fala de culto, a gente fala de algo que acontece 2, 3 vezes por semana, né? Aqui, 3 cultos por semana. Daqui a pouco nós vamos mudar esse conceito, certo? Quando a gente fala de culto, é isso que vem à nossa mente, né? Você passa na porta das igrejas e normalmente está lá no muro, está na placa, está na fachada. A identificação da igreja é cultos. Dia tal, horário tal. Dia tal, horário tal. Não é? E o culto é algo que nós fazemos no automático. Muitos de nós acabamos fazendo no automático. Nós não nos diferenciamos dos católicos, muitas vezes, que tem aquele costume de ir à igreja, à missa do domingo de manhã e tal, né? E fazemos as coisas assim há quantos anos? E exatamente por conta disso, que dentro dessa temática, dentro do texto que foi proposto, de João 4, 23, pode projetar o texto para nós, por favor. Os textos que serão projetados, vou colocar aqui na nova versão transformadora. João 4, 23 diz: mas está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. O Pai procura pessoas que o adorem desse modo. Mas, muitas vezes, nós não vivemos isso. E, inclusive, por não vivermos isso, e ficar assim no piloto automático, anos e anos seguidos, eu aproveitei o texto do que o pastor Fabiano usou na postagem desse... Segunda-feira ele postou lá no Facebook, me marcou e tal, e eu gostei do texto porque já provocou uma reflexão ali. E ele colocou lá: se a nossa visão a respeito da adoração não for clara, certamente não estamos adorando da maneira como Deus espera. Vamos à igreja para adorar a Deus, mas raramente paramos para pensar: o que é a verdadeira adoração? Simplesmente repetimos a mesma fórmula de adoração domingo após domingo. Eu não sei se vocês já perceberam, mas na maioria das igrejas pouco se fala sobre adoração. E eu digo a vocês, eu sou filho de pastor, então eu cresci dentro da igreja. E nesse período, convivendo nesse ambiente há tanto tempo, poucas foram as vezes que eu ouvi algum pastor pregando sobre adoração. Isso, estamos falando de culto e adoração. O culto e a adoração que agradam a Deus. Mas você já ouviu, alguém já ouviu falar sobre teologia da adoração? Você não vale, pastora. Você já leu algum livro sobre teologia da adoração? Mas vejam, nós estamos falando de algo que nós fazemos, teoricamente, 3 vezes por semana. E aí, como não há esse estudo, o que nós fazemos? Nós repetimos. É o chamado senso comum. É igual a não pode comer manga e tomar leite. Por quê? Não sei, mas minha avó dizia isso. E quem dizia para ela? A avó dela. Se você for atrás, isso é o chamado senso comum. É algo que é feito por quê? Não, porque sempre fez assim. Eu não sei o que dá se fizer, mas eu sei que não pode fazer. E as nossas práticas como adoradores acabam
se tornando senso comum. Então nós precisamos primeiro entender sobre o que nós estamos falando. Nós temos um ministério, somos um casal, também como vocês aqui, vocês têm uma carioca e um nordestino. Eu sou de Maceió, a Gi fluminense de São João do Meriti, e nos encontramos em João Pessoa, na Paraíba, casamos e Deus nos trouxe para cá. Há 17 anos, em janeiro vai fazer 18 anos. E viemos por quê? Calma, rapaz, já está aí. Pode voltar para o slide anterior. Obrigado. Então, por que nós viemos para cá? Deus nos chamou para trabalhar com capacitação na área de música, capacitação não apenas técnica, mas também ministerial, para ensinar aos músicos não apenas a cantar, a tocar, mas como usar a música no ambiente da igreja, que é diferente. É diferente você fazer aula para você tocar em casamento, para você tocar em eventos por aí, você fazer aula para tocar ou cantar na igreja, é diferente. Mas muitos músicos também nunca estudaram sobre isso, e já está lá, é músico na igreja há anos e anos e anos, mas não entende, na verdade, o que está fazendo. E nós temos, então, nesse ministério, o Ministério Adorarte, nós fazemos lives quinzenalmente. E nós começamos as nossas lives exatamente esclarecendo, trazendo a etimologia do tema que nós vamos conversar naquela noite. E dessa mesma forma nós vamos fazer aqui então. Vamos entender sobre o que estamos falando, porque se a gente nem sabe sobre o que está falando, aí complica, né? Toda a conversa acaba se tornando... Foi mais uma palestra, uma preleção que eu vi lá na igreja. Sobre o quê? Ixi, eu esqueci, era um tema meio grande, aí eu esqueci. Nós estamos falando sobre o culto e a adoração que agradam a Deus. O que é culto? Culto, a definição da palavra culto é, se você definir em uma palavra só, serviço. Culto é serviço. Inclusive, existem igrejas que não usam o termo culto. Eu tenho, uma das minhas redes sociais, um pastor que ele coloca lá, segunda-feira ele coloca lá, serviço de ontem. Aí tem uma foto dele no púlpito e ele coloca qual foi o tema do sermão daquela noite. Então, na igreja dele não fala culto, fala serviço. Está errado? Bom, a gente estranharia, né? Uma igreja que não tem culto, como assim? Tem culto? Não, você falou que é serviço. É só o significado da palavra. Então, o que resume é isso: serviço é honrar a Deus com louvor e ações de graça. Isto é culto. A definição dessa palavra. E a definição da palavra adoração, que é o outro tema que nós estamos falando. Adoração é o ato de adorar, de prestar culto. Então, eu vou focar daqui para frente na adoração, porque a adoração é a prática do prestar culto. Estamos falando basicamente aqui da mesma coisa. Então, é o ato de adorar, de prestar culto, reverência, veneração. É a nossa resposta por aquilo que Deus é. Isso é adoração. E se você pegar o sentido dessa palavra, você vai lá no hebraico, o sentido da palavra é entrega. Da mesma forma que a gente pode resumir culto em uma palavra, o que significa? Serviço. E adoração, o que é adoração? Entrega. Culto e a adoração que Deus almeja. Talvez você nunca tenha usado essa palavra na sua vida, né? Os mais jovens aí, né? Almeja. Aí você fica olhando assim, o que é almejar? Eu sei o que é alvejar, serve? Almejar, eu não sei. Almejar é desejar, mas não é desejar assim, tipo, estou na vontade de voltar hoje, passar na pizzaria. Não. É desejar muito, com ânsia. Sabe aquela coisa que faz você ter borboletas na barriga, né?
está chegando o grande dia, vai ter um acampamento e tal, e está chegando o grande dia, e você fica ansioso por aquilo, você está desejando muito, então você está almejando que chegue logo o dia do acampamento. Então nós estamos falando do serviço da adoração que Deus deseja receber de nós. Vai juntando essas peças, nós estamos aqui construindo a teia do conhecimento em relação a esse tema que nós estamos conversando então hoje. E a primeira coisa que eu quero compartilhar com vocês é sobre a essência da adoração. Você já pensou sobre isso? Qual é a essência da adoração? Claro, a resposta já está aqui, mas você diria isso? Qual é a essência da adoração? Alguém já fez essa pergunta para você? Ou você já pensou nisso? Você vê, é o que eu falei, que nós fazemos, mas no piloto automático. Ah, eu fui para a igreja ontem. Foi para quê? Para adorar a Deus. Adorar a Deus? Não, agora eu já sei. Adorar, eu fui cultuar a Deus. Ah, tá. E vem cá, por que vocês fazem isso? Qual é a essência disso aí que vocês fazem? E aí você vai dizer o que para essa pessoa? Vai ficar gaguejando na frente dela, ela vai... Uai, como assim? Você nem sabe o que é que você está fazendo, é isso? E talvez você passe a semana orando, Senhor, não faz ninguém me perguntar por que eu faço o que eu faço, porque eu não sei. E não deve ser assim. Então veja, a essência da adoração está na plena satisfação em Deus. Plena satisfação em Deus. No contexto desse, que é o texto-chave dessa conferência, Jesus está conversando com a mulher samaritana. E olhando para esse texto, é meio assim, aquela pessoa que não entende nada de mecânica, que está na oficina, e o mecânico está dizendo com todos os termos técnicos o que foi que aconteceu com o motor do carro. É mais ou menos isso a conversa de Jesus com a mulher samaritana ali. Porque Jesus está focando na essência da adoração, no conteúdo, enquanto que a mulher está focando na forma. Se você não leu, depois você lê. Nós não vamos ler o capítulo inteiro, mas fica aí, já uma tarefinha de casa para você. Eu sou professor, gosto de dar tarefinha de casa, hein? Leia João 4, que você vai ver exatamente isso. Jesus está falando uma coisa, Jesus faz uma pergunta e a mulher responde, fala sobre outra coisa completamente diferente. E você vai ver então que simplesmente é porque aquela mulher não entendia sobre a verdadeira adoração. O texto vai culminar com isso, Jesus dizendo para a mulher, o versículo 23 que nós falamos, e o versículo 24, Deus é Espírito, importa que seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Então essa era a preocupação da mulher, a hora e o lugar, enquanto que Jesus estava falando para ela da essência da adoração. Nós acabamos de ver que a adoração é a nossa resposta diante da revelação de quem Deus é. E a grande maioria dos cristãos vive como os atenienses, a quem Paulo se dirigiu lá em Atos 17. Que ele diz, vocês adoram um Deus que vocês não conhecem, vocês têm um altar aqui que está lá, dedicação ao Deus desconhecido. E muitos dos que se dizem cristãos e que estão ali, são frequentes, não falta nenhum culto, que é pontual, o seu dízimo está em dia direitinho lá na tesouraria de boa. Mas ele está adorando como os atenienses a um Deus desconhecido. E se a adoração é a resposta a quem Deus é, eu não conheço quem Deus é, eu não estou adorando da forma correta. Eu preciso conhecer a Deus. Quanto mais nós conhecemos alguém, mais fácil é de agradar essa pessoa. Hoje, quantos anos de casado, pastor? Titubeou aqui, pastor. Quantos anos? 17. Ele falou, 17. Ele 17 anos. Hoje é mais fácil agradar a Lívia, né?
Já depois de 17 anos, você sabe o que ela gosta. Você não vai chegar, olha aqui o presente. Ela, não acredito que você comprou uma camiseta para mim dessa cor, eu não gosto dessa cor. Você não vai cometer. Depois de 17 anos, você não comete uma gafe dessa. Você sabe o que ela gosta. Você sabe como agradar. Você vai sair e você não vai levar numa pastelaria se você sabe, não, pastel, fritura e tal, não, isso aí não faz bem. Não. Mas se você levar numa sorveteria, ainda mais um calor desse, aí você vai ganhar ponto. Vai lá, vai pedir, só fica aí, espera aí, você volta já com o petit gâteau que você sabe que ela gosta. Então, é assim, queridos, da mesma forma que no casamento é assim, começa desde o namoro, o casal vai se conhecendo e eles aprendem então a como agradarem um ao outro, assim é com Deus. Quanto mais nós conhecermos a Deus, mais fácil vai ser para nós agradar a Deus. Nós não vamos marcar horário com o pastor para perguntar aquela, pastor, porque eu estou para tomar uma decisão muito importante na minha vida e tal, e o pastor escuta você por 2h30 e vai responder a você algo que está na Bíblia há muito tempo. E você chegou para o pastor para perguntar, como se Deus não deixasse claro na palavra qual a vontade dele para a sua vida naquela área. Ou seja, está faltando conhecer melhor ao Senhor. Conhecemos a Deus. Conhecendo a Deus, nós chegamos à conclusão de que Deus que eu tenho. Da mesma forma que dezembro, agora 15 de dezembro, vamos completar 19 anos de casado, né? E é todo dia, gente. Todo dia eu chego para gente, que mulher. E aí eu estou satisfeito com a mulher que Deus me deu. Eu não vou buscar satisfação fora de casa, porque o que Deus me deu é o melhor para mim. Quando nós estamos satisfeitos com Deus, isto é suficiente, e nós não dividimos o nosso amor com ninguém mais. Só Ele recebe a nossa adoração. Se nós não estamos satisfeitos com Deus, com quem Deus é, aí nós vamos buscar fora. E aí Blaise Pascal diz que no coração do homem existe um vazio que só pode ser preenchido por Deus. E é isso, queridos, Ele nos fez assim, Ele nos fez para Ele. Agostinho diz, fizeste-nos para Ti. Inquieto está o nosso coração enquanto não repousa em Ti. E aí a pessoa fica, sabe, um Fábio Júnior da vida, que sai de um casamento para outro, de um casamento para outro, de um casamento para outro. A pessoa busca a felicidade no casamento, ele casa com uma pessoa que é tão imperfeita ou mais imperfeita do que ele. E aí passou o tempo, não é isso que eu queria e tal. E vai trocando. Por quê? Ele está buscando a satisfação no relacionamento. Pessoas que buscam satisfação nas drogas, ele vai sempre precisar de uma droga mais forte, porque aquela ali, isso aqui já não mexe comigo como antes. Mas em Deus nós teremos a satisfação plena para nós. E o resultado, a resposta que nós vamos dar a isso é a adoração a Ele. A adoração começa em Deus. É um ciclo. Deus se revela a nós nos encantamos com Deus, nós adoramos a Deus. E Ele se revela a nós nos encantamos com... É um ciclo. Precisamos viver esse ciclo. E isso não depende daquilo que nós recebemos dEle. É simplesmente por aquilo que Ele é. Se nós vivemos isso, nós podemos então falar como o salmista, no Salmo 63. Teu amor é melhor que a própria vida. Com meus lábios te louvarei. Sim, te louvarei enquanto viver. A ti em oração levantarei as mãos. Tu me satisfazes mais que um rico banquete. Com cânticos de alegria te louvarei. Nós podemos fazer dessa a nossa oração, quando nós temos em Deus a nossa satisfação. Em segundo lugar, eu quero conversar com vocês sobre a itinerância da adoração.
O itinerante é aquele que não tem um lugar fixo, né? O vendedor itinerante, por exemplo, ele não trabalha numa loja. Ele trabalha viajando, por exemplo, né? Os caixeiros viajantes antigamente, né? Estava lá com a maletinha e saía fazendo seus pedidos. Ele é itinerante. Vamos falar então sobre isso, a itinerância da adoração. A adoração é um estilo de vida. Ela não está condicionada a um espaço físico, ao tempo. Nós encontramos no Antigo Testamento alguns elementos que são figuras que se cumpriram em Cristo e se estendem para a nossa prática diária hoje. Aí eu coloquei essa tabela, esse gráfico. Porque quando a gente fala de culto, a gente vê no Antigo Testamento a questão dos sacrifícios que eram oferecidos, o sacerdote que era quem ministrava esses sacrifícios e o local, o tabernáculo e depois o templo. Então vejam, em relação ao sacrifício, no Antigo Testamento era o cordeiro, era a pomba, era o boi. No Novo Testamento, Hebreus 10:12 coloca Cristo como o sacrifício perfeito. E nós, em Romanos 12:1, como sacrifício vivo. Então, primeira coisa, eu sou o sacrifício. Em relação ao ministrante, o Antigo Testamento fala do sacerdote. No Novo Testamento, Hebreus 8:1 e 6 e Hebreus 10:12 vai falar de Cristo como o sacerdote perfeito, o nosso sacerdote perfeito. Em nós, 1 Pedro 2:5 e 9 vai falar que nós somos os sacerdotes. Apocalipse 1:6, Deus nos constituiu um reino de sacerdotes. E em relação ao lugar do culto, no Antigo Testamento fala do tabernáculo e do templo. O Novo Testamento fala de Cristo. Olha que interessante. João 1:14, o verbo se fez carne e habitou entre nós. No original, a palavra tem o sentido de ele tabernaculou entre nós. Então, Cristo, o lugar de culto, o tabernáculo, e nós, isso se cumpre em nós. Paulo, falando aos Coríntios, vai falar que nós somos o templo do Espírito Santo. Então, atenção. Você, quando sair daqui, quando você entrar no seu carro, lembre, ali está o sacrifício, ali está o sacerdote, ali está o templo. Vocês têm pelada, futebol durante a semana? Ainda não. Mas você não tem com o pessoal da igreja, mas você joga com uma turma semanalmente. Então, quando você estiver ali, lembre-se, ali está o sacrifício, ali está o sacerdote, ali está o templo. Então, ali deve ser um lugar de adoração. Em casa, dizem que é o lugar mais difícil de ser crente. Ali está o sacrifício, ali está o sacerdote, ali está o templo. E Deus vai ser adorado também em casa. Aí, queridos, é quando a gente vê a questão do culto não acabar. É quando a gente vai para além da fachada da igreja e a gente vê, então o culto não é só na quarta à noite, domingo de manhã e domingo à noite. Que na cabeça de muita gente, culto é isso. Culto é o momento que a gente se reúne lá na igreja e tal, e aí começa, acaba. Meu irmão, o culto nunca acaba, porque eu sou o sacrifício, eu sou o templo, eu sou o sacerdote. Então, onde eu estiver, é culto. O que acontece aqui é uma reunião, mas a nossa vida é um culto. Aí onde entra a itinerância da adoração. Vê a figura, o povo andando pelo deserto, nômade, e onde eles paravam, montavam um acampamento, montava
ali o tabernáculo, para Deus ser adorado. Vamos sair, desmonta tudo, tá? Onde parar? Eles eram itinerantes. Também nós, Paulo diz que nós somos forasteiros, nós estamos passando uma temporada nesse mundo aqui. Nossa casa é o céu. Você olha, guerras, rumores de guerras e tal, os sinais no céu, na terra. Ixi, Jesus está voltando, glória a Deus, está chegando a hora de ir para casa, meu irmão. Nós estamos passando uma temporada só aqui. Enquanto isso, vamos vivendo para o louvor da glória de Deus. Vê que até agora nós falamos a adoração em relação a mim mesmo, eu entender o que é adoração e eu viver a adoração. Agora vamos para as implicações práticas disso para a adoração coletiva. Se nós tivermos esse conhecimento que foi compartilhado até agora, bem consolidado no nosso coração, na nossa mente, isso será inevitavelmente refletido quando nós nos ajuntarmos para fazermos juntos o que já fazemos normalmente no nosso dia a dia. E aí eu quero trazer para você essa questão. Os problemas na adoração coletiva são consequência de problemas na adoração individual. Os problemas que acontecem na adoração coletiva são consequência de problemas na adoração individual. Se você reúne um monte de gente que não sabe o que é adoração, reúne esse povo, vai dar problema. Porque cada um vai dizer, eu acho que é assim, eu acho que é desse jeito. Não, mas a gente sempre fez desse jeito. Isso vai no eu acho, a gente sempre fez e ninguém cita a Bíblia. Já percebeu? Então, se há problemas, e adianto para vocês, o pastor Fabiano não me passou lá, nossa igreja é assim, assim, assado, e nós estamos passando por esses problemas. Nada disso. Me deu o dia, horário e tema. Pronto. Então, esse negócio de a gente vir na igreja, né, deixa a palavra e sai correndo, o problema é que fica com o pastor depois, né? Então, queridos, se de repente você se sente incomodado com o que você está ouvindo, glória a Deus. O Evangelho nos tira da zona de conforto. Quer dizer, então, que você está indo para um rumo aí de começar a viver a verdadeira adoração. E aí, quando as pessoas falam, nossa, chega, né, chama o pastor, é porque os nossos cultos, né, o que a gente pode fazer, tá um negócio tão assim, né, veio um visitante, trouxe um visitante, só que aí ele chegou e disse, nossa, essa igreja, um culto lá é tão assim, né, não gostei não vou voltar lá não, tem uma outra que o culto lá o Espírito Santo está naquela igreja lá, na sua, não sei não, hein. Pois é, pastor, ele falou isso, como é que a gente faz para mudar o nosso culto? E aí, há uns 40 anos atrás aí, nos tempos áureos do pastor Caio Fábio, em um dos seus livros ele escreveu que se não houver culto na vida, não haverá vida no culto. Por isso que eu coloquei para vocês que os problemas na adoração coletiva são consequência de problemas na adoração individual. Quando nós nos juntamos, aquela visão de que vou para a igreja recarregar as baterias, é uma visão errada, como se o Espírito só estivesse aqui. E a gente vem aqui, não, eu vou lá porque o Espírito Santo está lá e tal, eu chego, né, igual a nós, hoje em dia, né, dependente do celular, a gente chega já procurando onde tem tomada, porque está quase descarregando aqui. É o irmão que chega na igreja, opa, cheguei, domingo, vou recarregar, e tal, segunda-feira, ele está lá, né? No clima da mensagem, quarta-feira, não deu para ir na quarta, aí chega o domingo, nossa, graças a Deus, chegou o domingo de novo para eu recarregar minhas baterias. Não, meu irmão, não é isso. Se você vive dessa forma, você ainda está com a visão de que culto é isso que acontece aqui. Precisa haver vida, precisa haver culto na nossa vida diária. Quando a gente juntar todo mundo aqui, a gente vai fazer o que a gente já faz. Individualmente, adoração individual, quando a gente juntar, vai acontecer o quê? Adoração coletiva. E aí,
Se há culto na vida, haverá vida no culto. Então, antes de nós tentarmos aí corrigir falhas na nossa adoração coletiva, nós precisamos avaliar as falhas na nossa adoração individual. E eu vou dar então algumas orientações bíblicas quanto a esses ajuntamentos que nós fazemos aqui. Primeiro, é preciso que nós nos cheguemos a Deus com um coração quebrantado. Nós somos a comunidade dos que foram justificados. Quando a gente encontra isso várias vezes no livro, na carta de Paulo aos Romanos, vocês foram justificados, vocês foram declarados justos. Ou seja, você não era inocente. Você foi declarado inocente por causa do sacrifício de Jesus. Então, é por isso que nós precisamos sempre ser lembrados do Evangelho. A visão antiga diz que o domingo à noite é dia de culto evangelístico. Mas, na verdade, o Evangelho precisa ser pregado em todos os cultos. Aí você olha para um lado, para o outro e tal. Uai, o pastor está pregando um sermão evangelístico. Mas é todo mundo de casa aqui, gente. Será que ele vai fazer apelo no final? Nós precisamos ser lembrados do Evangelho porque nós corremos o risco de, no nosso dia a dia, nós recebermos as bênçãos de Deus, que nós não somos merecedores, e nós começarmos a chegar em alguns lugares onde Deus nos levou e nós acharmos que foi por causa de nós, por causa da nossa competência. Por quê? Eu estudei para isso. Por quê? Foram muitas noites sem dormir, me capacitando para que eu chegasse onde eu cheguei. Querido, tudo vem de Deus. O Evangelho nos mostra exatamente que nós não merecíamos, nós não somos inocentes, nós fomos declarados inocentes por causa do sangue de Cristo. E isso nos faz nos voltar para Deus, com um coração quebrantado. O Salmo 51, 17, isso aqui, nós estamos no meio da oração de Davi, confessando o seu pecado de adultério com Batseba. E aí ele diz: o sacrifício que desejas, lembra do nosso tema? O culto e a adoração que Deus almeja, que Ele deseja. Então está um texto que fala isso claramente. O que é que Deus deseja? Um espírito quebrantado. Não rejeitarás um coração humilde e arrependido. Primeira coisa que nós devemos ter então, meus irmãos, mesmo se não cantar aquele cântico quebrantado, se for cantar todo domingo, alguém já vai chegar: ô Timóteo, já pode mudar, né, Timóteo? Todo domingo você está cantando essa música aí. Você precisa de sugestões e tal, para renovar o repertório. Mas, irmão, mesmo se não cantar, aquela deve ser a nossa oração. Por que eu me chego até o Senhor? Quebrantado. O amor de Cristo nos constrange. Eu chego diante do Senhor como aquela pessoa que tinha uma dívida enorme e Ele disse: sabe aquela dívida? Você não precisa pagar mais não. E eu ainda chego para pedir mais dinheiro emprestado. É simplesmente isso, irmão. A nossa relação com Deus é isso. Nós tínhamos uma grande dívida que foi paga com o sangue de Jesus, e Ele ainda permite que nós tenhamos livre acesso a Ele, e Ele ainda nos abençoa graciosamente. Como chegar diante de Deus orgulhoso? Depois de tanta coisa que Ele fez por nós, como eu vou chegar com um coração orgulhoso? Devemos chegar com o coração quebrantado, e o Evangelho faz isso, nos lembra. É por causa dele. Em segundo lugar, a nossa adoração precisa ter como fonte e alvo o entendimento. Nós já falamos da necessidade de conhecer a Deus para responder à revelação de quem Ele é, adorando-o. Aí está a fonte da nossa adoração, e é aí que deve estar também o alvo dos nossos ajuntamentos: destacar os atributos imutáveis de Deus, para que todos possam responder a isso com a sua adoração. O texto de 1 Coríntios 14, Paulo está falando à igreja de Corinto, ele está dando orientações em relação ao culto. Então,
os versículos 15 a 17, ele diz: então o que devo fazer? Orarei no Espírito e também orarei em palavras que entendo. Cantarei no Espírito e também cantarei em palavras que entendo. Pois se louvarem apenas no Espírito, como poderão louvar com vocês aqueles que não os entendem? Como poderão agradecer com vocês se não entendem o que estão dizendo? Vocês darão graças muito bem, mas não fortalecerão aqueles que os ouvem. Outras traduções vão dizer: eles não serão edificados. Então, qual é a fonte da nossa adoração? O entendimento de quem Deus é. Então, respondo a isso com adoração. E também deve ser o objetivo que outras pessoas entendam quem Deus é. O objetivo dos cânticos, o objetivo da palavra é revelar Deus. Que aspecto de Deus nós vamos enfatizar hoje, nos cânticos, na palavra? Para que as pessoas recebam isso e respondam a isso com a adoração. A adoração é entrega. Aí trazem os cânticos aqui, a palavra traz: olha quem Deus é, olha o que Deus faz por nós e tal. E você: nossa, eu preciso viver para esse Deus. Nossos cultos precisam ter isso como fonte e como objetivo. E nós precisamos nos reunir para adorar juntos. A pandemia trouxe à tona a realidade da igreja virtual. E aí eu nem sei, já saiu quinta dose da vacina? Parou na quarta? Como é que está esse negócio aí? Eu parei na segunda. Então, tem hoje gente que ainda está mocosado em casa. E quantos pastores, né? Quando reúne e tal, e pergunta: e aí, na sua igreja já voltou tudo ao normal? Ou ainda tem gente lá que está em isolamento? Isolamento, hoje, se existe isolamento, é porque a pessoa quer. E simplesmente a pandemia veio revelar o que já tinha no coração da pessoa. Não é? Eu lembro do pastor Leandro falando do sachê. Você que toma chá, pega lá o sachê, coloca na água quente, e a substância que tem no sachê vai dissolver ali. A pandemia dissolveu o sachê que tinha no coração das pessoas. E muitos estavam ali, esperando uma oportunidade. Não precisa ir para a igreja. Nossa, eu posso ficar em casa aqui, comendo pipoquinha e assistindo o culto. Que legal. Muitos continuam assim. Mas nós precisamos entender que todos os recursos que foram usados durante a pandemia foram usados exatamente porque nós fomos impedidos de nos reunir presencialmente. Hoje já podemos e devemos. E olha que a Bíblia fala sobre isso. Nós somos igreja, mas igreja é o ajuntamento. E a Bíblia deixa claro isso. Nós somos igreja, mas não somos igreja cada um mocosado na sua casa. Não. Nós somos igreja quando nos reunimos. Hebreus 10, 25 vai dizer: não deixemos de nos reunir, como fazem alguns, mas encorajemo-nos mutuamente, sobretudo agora, que o dia está próximo. Hebreus 10, 25. Atos 2, 46 e 47 vai dizer: adoravam juntos no templo diariamente, reuniam-se nos lares para comer e partiam o pão com grande alegria e generosidade, sempre louvando a Deus e desfrutando a simpatia de todo o povo. E a cada dia o Senhor lhes acrescentava aqueles que iam sendo salvos. Queridos, você pode dizer: não, eu sou o corpo de Cristo. Pastor, não estou indo, mas eu sou igreja. A igreja sou eu. Como essa hashtag subiu na pandemia? A igreja sou eu. O único lugar que um membro sobrevive separado do corpo é lá na família Adams, que tem aquela mãozinha. É o único lugar. Arranca sua mão. E fica olhando o que vai acontecer.
Vai passando os dias, o que vai acontecer? Ela vai necrosar, ela vai morrer. Quando acontece algum acidente que tem amputação, corre o mais rápido que puder para ver se ainda consegue recolocar aquele membro, né? Tem o tempo que ainda há vida naquele membro que foi decepado. Mas o tanto de gente que está em casa se dizendo igreja, decepado do corpo, e não sabe que já morreu espiritualmente. Ele acostumou, muita gente acostumou a ficar de casa comendo pipoquinha e só recebendo aquilo que está sendo servido. Somos igreja sim, mas não somos igreja sozinhos. Nós precisamos ter como meta, estou partindo já para o finalmente para não cansar vocês, precisamos ter como meta agradar ao adorado e não ao adorador. Para quem é o culto? Para quem é o culto? O culto é para Deus. E se eu fosse abrir espaço agora para perguntar a vocês, agora, falando especificamente desses ajuntamentos que acontecem semanalmente na igreja, se eu fosse perguntar para vocês, teoricamente, né, talvez vocês estejam esperando a resposta, né? Não, o Nairo vai na conferência lá e tal, e Nairo vai falar no sábado à noite sobre o culto e adoração que agradam a Deus. Então talvez alguém esteja esperando a resposta. Qual é o culto e adoração que agrada a Deus? E se eu fosse perguntar a vocês, devolver essa pergunta, qual é o culto e adoração que agradam a Deus? Então a gente iria ouvir aqui, não, a gente ia ficar aqui, certamente a gente iria passar do horário, que inclusive é até 9, pastor. Certamente a gente iria extrapolar esse horário, e muito, ia virar uma vigília isso aqui, porque cada um ia dizer, não, eu acho que o culto que agrada a Deus é com palmas. Outro, não, o culto é sem palmas. Outro vai dizer, não, é com bateria. Outro, não, sem bateria. Outro vai dizer com hinos. Outro, misericórdia, sem hino. Olha, o culto, o que agrada a Deus, ele dura 1h30, assim, estourando, 1h30. Outro, não, culto que agrada a Deus, menos de 2 horas é impossível agradar a Deus, menos de 2 horas. Então, cada um iria colocar seu perfil do culto que agrada a Deus. Só que, nisso aí, observando, a gente iria ver que, na verdade, quando a pessoa fala, ó, eu acho que o culto que agrada a Deus é assim, 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 ela está falando do culto que agrada a ela. Porque existe a discussão, por exemplo, em relação aos estilos musicais. Não, porque o rock é do diabo. Pagode? Não, eu acho que Deus não gosta de pagode, não. Pagode, não. Valsa, Deus gosta de valsa, viu? Valsa, Deus gosta de valsa, tá? Uma baladazinha e tal, assim, né? Deus gosta também. Aí a pessoa vai dando o cardápio de Deus, o que é que Deus gosta, mas se você for atrás, é o que ela gosta. Ela está falando o que ela escuta no dia a dia dela. Então a gente mede a Deus pela nossa régua. Na verdade, não tem como a gente pegar Deus e colocar numa caixinha, gente. Não tem. E o meu objetivo, finalizando essa preleção, não é deixar uma receita pronta de como devem ser os nossos ajuntamentos. Não. Você estava esperando aí agora? Não vai ser agora que eu vou dizer. Olha, o culto que agrada a Deus tem isso. Não. Eu não esqueci, se eu fosse fazer isso, eu seria hipócrita, porque lembra que eu falei? Jesus enfatizou conteúdo. E eu vou chegar aqui para dar uma receita, uma forma? Não, eu entraria em contradição. Eu não esqueci o nosso texto base. Mas eu preciso repetir nesse momento, que quanto mais nós conhecermos a Deus, menos difícil será saber o que agrada a Ele. Inclusive, na nossa liturgia. Os contextos variam de uma igreja para outra. Eu sou ministro de música na PIB do Garavelo. E, de repente, algo que funciona lá, em relação a ato de culto, não funciona aqui.
É bom que as igrejas batistas têm essa autonomia assim, né? Então você visita igrejas batistas e você vê vários cultos, são cultos diferentes, liturgias diferentes, não existe uma liturgia padrão entre nós. Se você for numa igreja presbiteriana conservadora, sim, eles têm uma liturgia padrão. Vai mudar o texto, vai mudar o hino, mas a ordem das coisas é a mesma. Nós demos aula numa igreja presbiteriana conservadora e eles falaram isso para nós. Olha, qualquer igreja presbiteriana conservadora que você vá, existe uma liturgia padrão. E aí, questão de contexto individual, vai para o saco, né? Porque coisas que funcionam em um ambiente não funcionam em outro. Então, independente do contexto, o objetivo é que não muda, que os adoradores agradem ao adorado. E aí vejam em relação a isso, vejam o que Paulo falou aos Gálatas, Gálatas 1:10. Acaso estou tentando conquistar a aprovação das pessoas ou será que procuro a aprovação de Deus? Se meu objetivo fosse agradar as pessoas, não seria servo de Cristo. Então, vou falar direto para o Timóteo aqui, porque aí depois se vocês notarem alguma coisa já sabem, foi o Nário que falou para ele, na hora de escolher as músicas, a gente não vai escolher as músicas, não, vamos escolher essa aqui porque a igreja gosta. Não é assim. Mesma coisa que o pastor pregar. Vou pregar esse texto. Esse texto é duro. Não, isso aqui não. Vou pregar isso aqui. Promessas. Promessa para a igreja, que a igreja gosta de promessas. Os irmãos saem animados quando eu prego sobre promessas de Deus e tal. E aí você pode dizer, mas você está citando um texto de Paulo quando Paulo está falando ali da pregação do Evangelho. Que ele foi fiel ao Evangelho, que ele foi chamado para pregar. Então ele está falando ali, isso aqui é para pastor. Não, isso aqui é para quem tem a responsabilidade de pregar o Evangelho. Mas o Timóteo tem essa responsabilidade. Lembra que eu acabei de falar que nós precisamos ser lembrados do Evangelho sempre? Se eu tenho o compromisso de cantar a palavra, inevitavelmente eu vou apontar para Cristo. Jesus falou em João 5, as Escrituras apontam para mim. Se eu vou cantar a palavra, eu vou apontar para Cristo. E aí, eu já desisti, pastor. Já tem um tempinho que eu desisti de agradar as pessoas. Porque a gente tenta agradar as pessoas e nunca vai conseguir. Nunca vai conseguir. É o primeiro passo para um líder se perder na sua caminhada. É ele tentar agradar todo mundo. Porque tentando agradar todo mundo, ele sempre vai desagradar alguém. Nosso objetivo deve, então, ser agradar a Deus, aquele que deve ser adorado. E um primeiro passo para agradar a Deus é saber o que é que o desagrada. Eu costumo dizer, eu falo para os meus alunos, eu ensino o errado, eu mostro o errado para eles. Porque aí eu digo, o primeiro passo para fazer o certo é você evitar de fazer o errado. Então, olha aqui, quando você for cantar, não faz isso aqui. Não é para você sentir isso aqui, entendeu? Pronto, você vai acertar por eliminação. Você sabe o que não é para fazer, então provavelmente você vai acertar. Então a gente sabe o que desagrada a Deus. Da mesma forma, que se fosse pegar aqui, dinâmica de casais e tal, o que é que você faz que ela detesta? Ela fica lá para matar você. Ixi, é quando deixa a toalha molhada em cima da cama. O que é que ela faz que irrita você? Nossa, ela chega em casa e simplesmente está assim, chutando as sandálias que ela está usando e fica espalhado para lá. Nossa, eu fico muito grilado com isso. Você sabe o que desagrada, então você evita fazer, que você vai agradar. Com Deus também vai funcionar assim. Nós sabemos o que desagrada a Deus. Então, primeiro passo para agradá-lo com a nossa adoração é não fazer o que o desagrada. E olha, a adoração, o culto que Deus almeja. Pensa aí, lembra da definição? É desejar ansiosamente. Pensa se Deus anseia pela adoração que você presta a Ele. Vamos falar do culto quando nós nos reunimos aqui. Imagina Deus, lá vai, está indo meu filho, dobrou essa esquina, vai chegar na igreja, pronto, agora vai começar. Ou Deus está de lá, não, lá vai ele,
Ele está indo, mas a cabeça dele ficou em casa. Olha lá, está grilado, porque o jogo não acabou e ele teve que sair para ir para a igreja. Não sabe. E existem 2 momentos que Deus coloca a insatisfação dele com o culto, com o sacrifício, com a adoração que estava sendo oferecida a ele. E a outra tarefinha para vocês. O texto de Isaías 1, de 10 a 17, e Malaquias 1, 6 a 14. Até você olhando assim, tem semelhanças entre esses textos. Algo em comum. Deus está grilado com a adoração que o povo estava oferecendo. Porque ele tinha deixado bem claro para Moisés como deveria ser a questão de perfeição. Vocês vão trazer um cordeiro, mas não pode ser um cordeiro manco, com a unha fendida, malhado. Não. Mas passou o tempo, o povo relaxou. E aí é isso que Deus vai falar aqui, através desses profetas. Vocês estão trazendo o coxo para mim, vocês estão trazendo o manco. E aí Deus diz: leva isso aí lá para o teu governador para ver se você vai ser aceito por ele. Ah, se tivesse quem fechasse as portas do templo para vocês não chegarem a oferecerem isso para mim. Leia esses textos. E se você disser: nossa, gente, Deus está falando comigo isso aqui. Glória a Deus. Glória a Deus. Se você se sentir incomodado, isso é o primeiro passo para você sair da zona de conforto e começar a mudar para oferecer a Deus uma adoração que agrada a Ele. E o meu desejo é que essa pequena semente lançada hoje possa produzir muitos frutos na sua vida, individualmente, a sua vida de adorador, e também na adoração coletiva nessa igreja. De forma que Deus seja exaltado na nossa vida cotidiana, aquilo que nós fazemos no nosso dia a dia, a partir de agora tendo a consciência que aquilo lá também é culto, e também quando vocês se juntarem para a adoração coletiva. E eu preciso dar a má notícia do Evangelho, como diz John Piper. A gente não dá conta de fazer isso. Talvez você estava, até agora você estava empolgado. Anotei tudo. Aí quando chega a primeira oportunidade, trânsito. Então tá, eu sou o sacrifício, eu sou o sacerdote, eu sou, filho da égua. Já era. Não esqueça, nós não conseguimos. Pela nossa própria força, se você for tentar fazer isso, colocar em prática o que você aprendeu hoje, pela sua própria força, você vai se frustrar, porque nós não conseguimos. 1 de Pedro 2,5. Vocês também são pedras vivas, com as quais um templo espiritual é edificado. E além disso, são sacerdotes santos. Por meio de Jesus Cristo, oferecem sacrifícios espirituais que agradam a Deus. Eu não dou conta. Você não dá conta. É na força do Senhor. Olha que legal. Ele nos chama para viver uma vida de adoração. E Ele nos capacita para isso. E é o próprio Pedro que vai dizer que Deus nos dá tudo que nós precisamos para que nós possamos viver uma vida de devoção. Eu não coloquei esse texto aí, mas aí veio agora a minha memória esse texto. Primeira carta de Pedro, mesma? 1 Pedro, capítulo 1. No versículo 3, todo louvor seja a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Por sua grande misericórdia, Ele nos fez nascer de novo por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Agora temos uma viva esperança e uma herança imperecível, pura e imaculada, que não muda nem deteriora, guardada para vocês no céu. Por meio da fé que vocês têm em Deus, Deus nos protege com seu poder até que recebam essa salvação pronta para ser revelada nos últimos tempos. Aqui não é 1 Pedro, perdão, é 2 Pedro, capítulo 1. E o versículo 3, Deus, com seu poder divino, nos concede tudo de que necessitamos para uma vida de devoção, pelo pleno conhecimento
pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para si por meio de sua glória e excelência. Deus nos chama para viver uma vida de adoração. Ele nos dá tudo o que nós precisamos para vivermos uma vida de adoração. Então não tente pelas suas próprias forças. É aí que nós precisamos, buscar ao Senhor. Buscar ao Senhor. Porque sim, por meio de Jesus Cristo, nós podemos oferecer sacrifícios espirituais que agradem ao Senhor. Nós vamos oferecer ao Senhor uma adoração, um culto que Ele realmente anseia receber de nós. Que Deus abençoe cada um dos irmãos no desafio de viver essa palavra. Não vai ser agora, nem daqui a pouco, que eu vou dizer que vai ser fácil. Não. Posso garantir que vai ser difícil, porque o diabo, nosso adversário, anda bramando como leão, buscando quem possa tragar. E ele sabe exatamente onde coloca ali a oportunidade para a gente se desviar de tudo isso que nós vimos que devemos fazer. Então, que Deus abençoe a cada um, que nós busquemos ao Senhor, para que nós possamos fazer que isso seja mais do que palavras ditas, que seja a nossa vida vivida diariamente. Vamos orar. Obrigado, Pai. Obrigado por essa oportunidade de estar com os teus filhos aqui e compartilhar aquilo que o Senhor falou no meu coração. Obrigado porque cremos que o Senhor falou ao coração dos teus filhos também. E nós pedimos a tua capacitação. Nós reconhecemos que não temos capacidade em nós mesmos para viver o que nós vimos que precisamos viver. Então, pelo teu Espírito, Pai, nos capacita. Nos abençoa no nosso dia a dia para que sejamos encontrados como verdadeiros adoradores. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado, pastor Fabiano. Deus abençoe vocês.